Olá, boa noite, eu sou Rosiane Kennedy e a partir de agora você confere com a gente mais uma edição especial do nosso programa Nos Corredores do Poder. Ao longo desta semana você está conferindo conosco balanços e projeções para 2018, programas temáticos e entrevistas com autoridades dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, aqui pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O mundo pode reclamar do Brasil em algumas coisas, mas o mundo não pode ficar sem o Brasil no fornecimento de alimentos. E isso é importante, isso nos dá mais responsabilidade, mas nós somos um player importante e o mundo não gira hoje sem a presença do Brasil. O Brasil é um país que respeita muito a legislação ambiental, tem reservas legais nas propriedades, preserva as beiras de rios, 66% das nossas florestas originárias ainda estão aí colocadas, e esses países que fazem parte do BRICS ninguém tem, tá? Então, minimamente esses países poderiam dizer o seguinte: ó, a nossa reserva legal, as nossas reservas que nós não temos no nosso país, como a Índia não tem, estaria no Brasil. Mas em troca disso, eu abro o meu mercado para os produtores brasileiros. No programa de hoje, portanto, você confere essa entrevista. A nossa jornalista Mariana Jungmann conversou com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Eles falaram sobre vários temas, sobre as projeções para 2018, mas para você começar a conferir isso, a gente tem que lembrar do peso, a importância da agricultura para a nossa economia brasileira. Então, antes mesmo de começar essa entrevista, você confere aí os dados que Mariana Jungmann separou para você sobre o setor. E na sequência, a conversa dela com o ministro. O valor bruto da produção agropecuária total em 2017 foi de 533 bilhões e meio de reais. O crescimento significa 1,6% em relação a 2016, com destaque para a agricultura, que cresceu 5,5%. Já a pecuária caiu 5,8%. Os produtos que se destacaram positivamente foram o algodão, com mais de 73% de crescimento, a cana-de-açúcar, que cresceu mais de 30%, a mandioca, que cresceu 88%, e a carne suína e o leite, que cresceram 8%. Já os destaques negativos, os produtos que tiveram quedas nos preços, foram a cebola, que caiu mais de 47%, a batata, com queda de 49%, a carne bovina, com queda de 7%, e a carne de frango, com queda de 11,7%. O programa Nos Corredores do Poder essa semana está especial. Nós vamos falar de maneira mais aprofundada sobre os principais assuntos que circulam nos gabinetes e nos corredores de poder em Brasília. E se estamos falando dos principais assuntos, o agronegócio, sem dúvida nenhuma, é um deles, por ter sido sempre o fiel da balança comercial brasileira nos últimos anos, especialmente no período de crise. Então, sobre esse tema, nós vamos conversar hoje com o ministro Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E, ministro, olá, como vai o senhor? Eu queria que o senhor começasse falando para a gente quais são os principais desafios para o seu setor no ano que vem, né, nesse ano que se inicia em 2018. Bem-vinda aqui ao Ministério da Agricultura. Esse ministério é um ministério especial na República, é um ministério que cuida da alimentação dos brasileiros, e também de mais de 150 países que nós somos exportadores. O Brasil construiu nos últimos 40, 50 anos uma revolução. Nós éramos na década de 70 importadores de alimentos e hoje nós somos exportadores de alimentos. É claro que isso não é só crédito do Ministério da Agricultura, mas é crédito dos produtores brasileiros, do nosso sistema de pesquisa, a Embrapa, por exemplo, que foi fundamental para que isso acontecesse, e a coragem dos produtores de investir tudo que tem, correr contra o tempo, reza para chover, reza para não chover, e está sempre acreditando, perde dinheiro num ano, está lá no outro. Então, esse é o Ministério da Agricultura, como você disse na abertura, é o Ministério, é o setor que tem dado ao Brasil os superávites necessários na balança comercial. Nós exportamos 85 bilhões de dólares por ano de alimentos e temos um saldo de 75. O Brasil é muito autossuficiente
E toda a nossa programação do Ministério da Agricultura para este ano de 2018, ele já é no sentido de se preparar para o futuro que está chegando. O que é o futuro e o que nos incomoda no Ministério da Agricultura? Nós vivemos num país que tem uma crise econômica já instalada há muito tempo, saindo dela agora, mas sair dela demora, não será uma coisa rápida, e nós temos legislações hoje que obrigam, por exemplo, teto de gastos. Então, isso significa que nós não poderemos sair contratando gente para preencher os espaços que estão aí sendo vagados ou vagos pela aposentadoria dos servidores ou por saídas que tem e pelo próprio aumento do agronegócio brasileiro. Então, o grande desafio do Ministério é se modernizar, abrir mão de tarefas que ele hoje faz, que não são tão importantes e que o setor privado ou entidades ou qualquer outra coisa possa fazer, e o Ministério da Agricultura, com seus técnicos, seus fiscais, se concentrar naquilo que é papel de polícia, que eu chamo assim, aonde o Estado brasileiro, onde o Ministério não pode abrir mão da sua participação, porque significa alto risco no sistema de produção de alimentos e de fornecimento de alimentos. Então, acho que a grande tarefa, enquanto aqui permanecer como ministro, é nesse sentido, de modernizar o Ministério, criar as condições necessárias e o convencimento do quadro dos servidores de que nós não poderemos continuar da forma como nós chegamos até aqui. Quer dizer, o mesmo objetivo que nos trouxe até aqui não é o mesmo que vai nos levar para frente. Isso é uma coisa importante e a minha principal meta nesse ano é poder trabalhar isso dentro do Ministério e deixar minimamente organizado para o futuro. Em maio, há a expectativa de que o Brasil receba um selo importante de livre da aftosa, né, de país livre da aftosa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que isso significa, especialmente do ponto de vista do produtor, enfim, que mercados isso pode abrir para o Brasil, o que isso pode significar. Bem, essa é uma luta muito antiga do Brasil, né, e por aqui passaram vários ministros, vários secretários, dezenas de governadores, secretários estaduais, produtores, todos envolvidos para a erradicação dessa enfermidade que é febre aftosa no Brasil. Nós estamos esse ano, estamos para receber um certificado da OIE, que é um certificado de país livre de febre aftosa com vacinação, tá? Essa era uma etapa que nós vimos brigando muito para conseguir, como disse, nos últimos anos. Chegando nesse ponto, nós já estamos iniciando um outro processo, já startado no Brasil, um programa para deixar o Brasil até 2022 ou 2023 um país livre de febre aftosa sem vacinação. Significa que nossos técnicos, o sistema de controle, junto com os produtores, já chegaram à conclusão de que, uma vez livre com vacinação, nós podemos ser livres sem vacinação, porque nós não temos o vírus circulando no Brasil há muitos anos. O que isso traz de vantagens para o Brasil? É a abertura de mercados hoje fechados. Nós, por exemplo, não podemos vender para a grande maioria dos países do mundo carne com osso, por exemplo. Temos que desossar toda a nossa carne, porque no osso é que tem o risco de você levar esse vírus para outros países. Então, por exemplo, o Japão não compra carne nossa, vários outros países só compram carne desossada, tem países extremamente exigentes, Estados Unidos, por exemplo, a gente não pode vender carne com osso também, na grande maioria carne processada. Então isso vai abrir para o Brasil um mercado muito grande. E aí não é só o mercado de carnes bovinas, mas também de suínos, né? Porque a partir do momento que você é livre para um tipo de enfermidade, você é livre para todos os demais animais que fazem parte dessa cadeia. Então, o Brasil ganhará muito com isso, o valor da nossa carne vai mudar, a gente vai ter um outro status para trabalhar, e isso gera muita responsabilidade, e a gente vai começar um processo dos últimos, né? Dos últimos serão os primeiros, efetivamente, porque em 2017 nós entregamos os últimos certificados para Roraima, Amapá e Amazonas, que eram os 3 estados que ainda não eram livres, receberam esse certificado, e agora nós vamos começar então o processo livre, sem vacinação, de lá para cá, porque é onde você tem menos bovinos, onde você tem a circulação daquela área para cá e não vice-versa. Então, todos nós vamos comemorar muito em abril quando isso acontecer e deixar bem claro, isso não é um serviço, não é uma coisa conquistada
na última hora por esse ministro ou aquele. Esse é um conjunto de fatores e alguns milhares de milhões de reais investidos em programas, fiscalização e tudo mais para poder fazer, receber esse certificado e os produtores poderem ganhar mais. O senhor vinha falando, então, da necessidade de modernização do Ministério, por um lado, do seu corpo funcional, enfim, de toda a sua cadeia, e, por outro, o senhor fala agora sobre essa questão do controle, como isso é relevante e importante no cenário internacional. Então, essa modernização nessa parte de controle, especialmente sanitário, vai ser esse principal foco? Olha, como eu disse, nós temos que evoluir sem perder a segurança daquilo que estamos fazendo. Essa é a responsabilidade do Ministério. Esteja aqui quem estiver, tem a responsabilidade de cuidar pela sanidade animal e pela qualidade dos produtos que nós produzimos. Então, é óbvio que se nessa área nós precisarmos mais gente, porque a gente está abrindo mão de uma vacina que fica mais vulnerável, nós teremos que fazer. Mas isso é um conjunto de gente envolvida, como eu te disse, é o governo federal, são os governos estaduais, são as secretarias estaduais, são os produtores, as suas associações, aí entra o sistema de fronteira, que estão outros órgãos que cuidam também. Não é um programa simples, é um programa bastante grande, mas obviamente nós não vamos poder relaxar, abrir mão disso. Então, é o que eu te disse, a gente tem que entender aonde é o papel de polícia do Estado, concentrar nisso e naquilo que não é ser liberado, porque se nós não fizermos isso, nós mesmos, Ministério da Agricultura, que fomos muito importante para o Brasil chegar onde chegou com todo esse volume de produção, nós seremos aquele que vamos atrapalhar porque não podemos acompanhar na mesma velocidade. Veja bem, a gente comemora muito todos os anos as nossas safras de grãos. Esse ano foram 240 e poucos milhões de toneladas de grão, recorde no Brasil. Ótimo, muito bem. Só que o Brasil não produz só grãos. São 240 milhões de toneladas de grãos, mas quando a gente somar tudo que a gente produz, tudo que a gente planta e colhe, né, que vem eucalipto, vem cana, banana, laranja, hortifruti granjeiro, leite, carne, o que você tira da terra e você circula, o movimento nosso é de 1,6 bilhões de toneladas. Você imagina a quantidade de gente envolvida para transportar, para fazer tudo isso. Então a agricultura é uma coisa muito forte no Brasil e o Ministério da Agricultura não pode ser aquele que vai atrapalhar no futuro. No próximo bloco, você continua conferindo com a gente essa entrevista que Mariana Jungmann fez com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. E eles vão falar sobre o impacto da Operação Carne Fraca no preço da carne. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente hoje mais uma edição especial do nosso programa Nos Corredores do Poder. Hoje você acompanha conosco uma entrevista que Mariana Jungmann fez com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Agora eles vão conversar sobre o impacto da Operação Carne Fraca no preço da carne, também sobre questões ambientais e outros temas. Confira. Vamos falar um pouco agora de 2017, quando a gente pega os valores brutos, né, do produto bruto agropecuário, a agricultura subiu, né, mais de 5%, enquanto a carne, a pecuária, caiu um pouco. O que acontece? O que aconteceu? Isso ainda é reflexo do preço da carne que caiu com a história da carne fraca? O que aconteceu que os valores da carne caíram e o da agricultura subiu? Bem, são vários fatores. Os dois você colocou com muita propriedade. Nós tivemos o evento em 2017, Carne Fraca, que foi um desastre para a imagem brasileira. Uma imagem que vinha sendo construída nos últimos 20, 30 anos pelo governo, pelas associações, pelos produtores, e que ninguém mais no mundo duvidava, ou nem sequer queria discutir a qualidade da carne brasileira, com exceção da questão de aftose, outras coisas que a gente reconhece que tem e que, melhor dizendo, que tem prevenção para isso, mas os mercados não querem assim. Então esse evento Carne Fraca atrapalhou demais no Brasil. Nós perdemos muitos mercados naquele período, mas conseguimos ir reconquistando. E os mercados, eles são disputados na base da botina, né? Não tem nada de love nesse processo, né? Então, quando um país percebe que você está em desvantagem, os compradores de lá, eles
tentam baixar o preço, e foi o que fizeram. Baixaram os preços das carnes brasileiras e para voltar a fazer as vendas com preços menores. Mas esses preços já estão sendo recuperados também e nós vamos ver aí a pecuária ter um valor agregado maior. E isso, aliado ao mercado, uma oferta maior de produtos que ocorreu em outros países do mundo, levou os preços para baixo. Mas isso, agricultor, pecuarista, entende bem, nós nunca fizemos o preço das vendas das nossas mercadorias, né? Nós sabemos o custo, mas não sabemos por quanto vamos vender. E o mercado, assim, ele oscila hora para cima, hora para baixo. O importante é que o país recuperou os mercados que haviam perdido. Estamos ampliando esses mercados, estamos abrindo a Indonésia, estamos abrindo outros países interessantes. Devemos voltar agora em 2018, vender para os Estados Unidos novamente. Rússia, final do ano também com alguns problemas, mas tudo dentro do mercado, não tem nada assim que não possa ser corrigido, que não possa ser renegociado e que a vida segue em frente. Pois é, dentro desse mercado aí de produção de proteína animal, o preço que subiu foi de suínos e leite e não, mais uma vez, frango e carne de boi, que é o que o Brasil, inclusive, é conhecido mundialmente. Esse também é mais um reflexo da carne fraca? Eu creio que sim. Exatamente os dois pontos, né, que são as carnes frescas que o Brasil vende, que mais foi afetado. Mas, como eu te disse, é um assunto superado. Pouca gente hoje já discute isso. Acho que todo mundo já se aproveitou do que podia aproveitar comercialmente. E é importante dizer assim, ó, o mundo pode reclamar do Brasil em algumas coisas, mas o mundo não pode ficar sem o Brasil no fornecimento de alimentos. E isso é importante, isso nos dá mais responsabilidade, mas nós somos um player importante e o mundo não gira hoje sem a presença do Brasil, nem quer que seja nas carnes, que seja nos grãos, enfim, produtos agrícolas. O Brasil é um dos principais fornecedores e faz o mercado, determina o mercado também. Pois é, o senhor, então, falando de mundo, né? Vamos falar um pouco de BRICS, dessa relação com Rússia, China, Índia, enfim, os países dos BRICS. Como é que o senhor vê que está hoje essa relação? O Brasil tem conseguido se utilizar aí desse grupo para conseguir expandir? Como é que o senhor avalia que está o retorno em relação aos BRICS? Olha, eu sou um crítico desses BRICS. Tenho participado de todas as reuniões enquanto ministro, mas de fato nem o Brasil e nem nenhum dos outros ainda conseguiu ter um acesso aos mercados mútuos em função de sermos dos BRICS. Nem a China, nem a Rússia, nem a Índia, nem o Brasil, nem a África do Sul. É um grupo que senta, discute, mas avança muito pouco na área comercial. Ele é um grupo muito mais de estratégia, de geopolítica, de juntar países que são países em desenvolvimento, mas não nas relações comerciais. Eu, sempre que participo, tenho levado essa mensagem do governo brasileiro de que nós deveríamos criar bandas especiais de produtos com facilidades. Não facilitar a vida de coisa errada, não é isso não, mas criar preferências, né? Por que a China, por exemplo, não dá mais preferência para a carne brasileira do que dá para algum outro concorrente nosso? Por que a Índia não abre o seu mercado para a gente numa série de coisas? Por que nós não abrimos o mercado nosso para produtos chineses ou produtos de outros países que vêm para cá? Não existe essa relação comercial. Ela é uma relação muito mais, como eu te disse, uma relação de política, geopolítica e do que comercial. Espero que isso possa evoluir. Sempre que participo, tenho colocado esses pontos, por exemplo, na questão ambiental, né? O Brasil é um país que respeita muito a legislação ambiental, tem reservas legais nas propriedades, preserva as beiras de rios, 66% das nossas florestas originárias ainda estão aí colocadas, e esses países que fazem parte do BRICS, ninguém tem, tá? Então, minimamente esses países poderiam dizer o seguinte: ó, a nossa reserva legal, as nossas reservas que nós não temos no nosso país, como a Índia não tem, estaria no Brasil. Mas em troca disso, eu abro o meu mercado para os produtores brasileiros. Eu tenho deixado essa posição sempre como uma cobrança e deixando sempre anotado. Quem sabe um dia isso possa acontecer. Aliás, o senhor falou da questão ambiental, e aí
vou entrar nesse assunto porque sempre, né, a questão ambiental está muito ligada ao agronegócio. E há uma crítica dos ambientalistas em relação ao consumo excessivo de água que a agricultura e a pecuária brasileira acabam fazendo, né? A crítica é que isso, da forma como é hoje, não é sustentável, já não seria sustentável hoje, que o país vive crises hídricas, né, em diversos pontos, e no futuro menos ainda. O que é possível fazer nesse sentido, ministro? Qual é a parte, de repente, de pesquisa ou tecnológica que precisa ser desenvolvida para melhorar esse aspecto? Bom, primeiro nós temos que fazer uma discussão científica sobre esse assunto. As informações que os ambientalistas trazem, elas são observações apaixonadas, né? Quando diz que para produzir 1 quilo de carne se gasta 50 mil litros de água, coisa parecida, é um absurdo total, não dá nem para a gente pensar num negócio desse, porque a água tem o seu ciclo, né? Chove, infiltra, vai embora, as plantas usam, transportam, os animais também perdem água, e quando você leva embora 1 tonelada de grãos, você está levando massa seca praticamente, com uma umidade em torno de 10%. Quando você leva a carne, você está levando uma pequena parcela de água, então não justifica esse alarido todo. E outra coisa, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem na sua agricultura um percentual de irrigado muito pequeno, muito pequeno. A grande parte dos nossos produtos são feitos pela própria chuva da natureza, então é dentro do ciclo, tá? E não vejo nenhum tipo de que atrapalhe o ciclo das águas nesse processo. Então, sempre que a gente vai discutir meio ambiente, tem um lado apaixonado, de um lado a favor, e um pessoal apaixonado do outro contra. E o que vale é o meio, o que vale é o entendimento científico, técnico, de que aquela atividade é autossustentável. Por exemplo, li há poucos dias atrás, na Alemanha, que os ambientalistas da Alemanha dizem que os nossos bois, os nossos 212 milhões de bovinos que nós temos, 220, poluem mais que os automóveis deles. É um absurdo esse tipo de coisa. Quer dizer, é querer tirar a responsabilidade da poluição que eles fazem na Alemanha com os automóveis para botar nos punhos dos nossos bois. Isso não cabe. E isso fica sendo repetido e as pessoas vão comprando isso como uma verdade, né? Então, agora, no começo de 2018, fevereiro, nós vamos participar de um evento na Alemanha. O Brasil é convidado especial para discutir a questão da pecuária. E a nossa Embrapa tem um estudo que diz o seguinte: carbono zero na produção de carne. Para cada quilo de carne produzido, nós não emitimos carbono na atmosfera. Então, esse é o estudo que nós vamos levar e vamos apresentar nessa Semana Verde na Alemanha e desmistificar. A verdade é que a gente fala as coisas, a ressonância é muito pouco. E quando vem pelo lado ambientalista, tem uma mídia espontânea, tem um público na cidade que não compreende, não conhece, não raciocina, não faz conta, diz, não, isso é um absurdo, isso não pode existir, e isso passa a ser verdade, e isso é muito ruim para a agricultura. Mas o importante é que a agricultura é responsável, faz coisa sustentada, e também vejo na opinião pública brasileira uma mudança com relação ao que eles acham da agricultura e do agronegócio brasileiro. Ainda no final de 2017, eu li uma pesquisa onde as pessoas da cidade reconhecem no agronegócio brasileiro uma coisa importante, que é importante para o Brasil, é importante para as suas vidas, e algumas das respostas que vieram, assim, se a França é conhecida como o país da champanhe, né? Portugal é conhecido como o país do bacalhau, e vários países têm suas identificações, o Brasil deveria ser conhecido como o país do agronegócio. Isso é uma mudança de percepção. Isso tem muito a ver com o que vem sendo feito, com propagandas que são feitas, com campanhas publicitárias para inserir o agronegócio na vida das pessoas. Ela entender que quando você levanta pela manhã e ao tomar café, você está conversando com um produtor de café. Você vai pegar o leite, você está conversando com a pessoa que tirou o leite. Vai comer um ovo, você está falando com um agricultor que mexe com avicultura. Atrás da avicultura, atrás do leite, atrás do presunto, tem o pessoal da soja, o pessoal do milho, o transportador, o comerciante. Quer dizer, é um mundo de pessoas que tem para nos alimentar todos os dias. E como nós não temos falta de alimentos no Brasil, tem pessoas que comem mal, mas é por falta de recursos.
o alimento está disponível no Brasil, a gente não percebe muito a importância dele. As pessoas podem achar que o leite nasce na prateleira do supermercado, mas atrás do leite tem o leiteiro, tem o cara que transporta, o pessoal que cuida da vaca, que tira o leite, etc. O mundo é bastante longo, a cadeia é bastante longa, e essa compreensão eu percebo que começa a mudar no Brasil, e isso é muito bom para ajudar a agricultura brasileira e a pecuária também. Portanto, você conferiu aí a entrevista que Mariana Jungmann fez com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Uma entrevista especial aqui, exclusiva para o nosso programa Nos Corredores do Poder, que excepcionalmente esta semana está sendo exibido gravado. Na próxima segunda-feira, a gente volta a ter essa exibição ao vivo com toda a equipe aqui presente. Boa noite a todos. Acompanhe conosco amanhã mais uma edição especial.